Esse texto é bem grande, são 35 versículos, mas nós não vamos ler todo, tá? E durante a mensagem eu vou explicando. 7ª praga, chuva de pedras. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência e teríeis sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, e em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Até aqui. Feche teus olhos e vamos falar com Jesus. Querido Senhor, te dou graças, meu Deus, porque podemos estar aqui hoje mais uma vez na tua casa, para aprender a tua palavra. Te agradeço, Senhor, e em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós. Que o teu Espírito Santo esteja me usando conforme for da tua santa vontade. Que eu desapareça por completo, mas o Senhor cresça, Jesus, e apareça na minha vida, na vida dos irmãos que aqui estão, na tua igreja, na tua noiva, Senhor. Fica conosco. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, hoje eu vou ter que correr mais um pouquinho aí em palavras, porque, até dando um recado para vocês, o pastor pediu para vocês ficarem um pouquinho no final do culto, que ele tem uma palavra para falar para vocês. E, então, eu vou procurar terminar mais cedo para não atrasar o horário de vocês, para vocês poderem ficar, né? Ouvir o pastor, o que ele vai fazer, e não atrasar vocês, tá bom, irmãos? Amém? Muito bem, então vamos lá. Hoje estamos falando então da 7ª praga, que é chuva de pedras. Nós já vimos que todas as outras pragas foram muito sérias e afetaram muito a nação do Egito e o povo do Egito, inclusive Faraó. Mas essa aqui tem um diferencial. Essa chuva de pedras aqui é diferente das outras pragas, porque ela não trouxe apenas sofrimento físico, mas ela trouxe morte também. Na 5ª praga, teve a morte dos animais, mas não dos seres humanos. E as outras pragas, nenhuma delas provocava a morte. Então teve a praga das águas em sangue, dos piolhos, das rãs, das moscas. Nenhuma dessa causou morte para o ser humano. Apenas a 5ª praga causou morte para os animais. Agora essa aqui, a 7ª praga, porque a 6ª praga foi úlceras, mas também não era mortal, não matava as pessoas. Agora essa aqui sim, Deus avisou que essa aqui iria trazer morte.
Então veja só, por isso ela foi um pouco mais séria do que as outras, né? Porque Deus avisou que iria mandar chuva de pedras. E com um detalhe, com fogo. Então nós podemos entender aqui que essa chuva foi uma chuva muito séria, aonde trouxe muitos prejuízos materiais e também prejuízos para a vida das pessoas. Então esta praga aqui, a sétima, ela teve então um tempo entre a quinta e a sexta praga, para que ela pudesse se cumprir. A Bíblia não nos diz quanto tempo, mas a Bíblia nos diz que os egípcios, eles já tinham gado aqui então no campo de novo. Então, como na quinta praga os animais tinham morrido, e na sexta praga, que era as úlceras, os animais também foram atingidos, então o rebanho dos egípcios estava totalmente destruído. Então teve um tempo entre essas pragas e a sétima praga, para que os egípcios pudessem ter ido buscar mais animais na terra de Gósen, que era onde moravam os hebreus, que lá os animais não tinham morrido, né? Porque Deus fez separação entre os egípcios e entre os hebreus. O que era dos egípcios então morreu, e o que era dos hebreus não. Então teve um certo tempo entre as pragas, mas a Bíblia não nos informa quanto foi esse tempo. Mas a Bíblia nos informa quando aconteceu essa chuva de pedras. Daqui a pouquinho eu já vou estar passando para vocês o mês que aconteceu essa chuva de pedra. A Bíblia nos informa. Então veja só, o povo egípcio, eles não estavam servindo já ao Deus dos hebreus, com todas aquelas outras pragas, né, que eles já tinham visto. Eles não estavam servindo a Deus, mas eles estavam com medo do Deus dos hebreus. Então, por causa do medo, né, muitos deles obedeceram a ordem que Deus tinha dado de recolher os animais. Mas não porque eles estavam já servindo a Deus, mas porque eles sabiam que o Deus dos hebreus era forte e que então eles precisavam temer porque iria acontecer o que ele falou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então veja só, nós lemos aqui, depois eu gostaria que você lesse todo o capítulo na tua casa, porque agora não vai dar tempo, né? Como eu falei, eu tenho que terminar mais cedo hoje. Então, você lê depois, para você ver, mas esse versículo aqui nós lemos, o versículo 19. O 18 e o 19, Deus avisou que ia mandar a chuva de pedras. Então no 18 diz, eis que amanhã por este tempo farei cair muito grave chuva de pedra, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Então Deus tinha dito, Moisés, se apresente ao faraó pela manhã, né? E vai e diga para ele que amanhã eu vou mandar uma forte chuva de pedras. E Deus ainda disse, quem dos oficiais de faraó, não, desculpe, o 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Então, quando Deus deu esse aviso aqui, Deus deu a oportunidade para Faraó de salvar vidas. Porque Deus tinha avisado, aquele que estiver no campo, que estiver fora das suas casas, que estiver então, né, ao ar livre, esse vai morrer. Tanto animais como pessoas. Então Deus deu esse aviso, e aqueles então egípcios que já estavam com certo medo, reconhecendo de que o Deus dos hebreus era poderoso, obedeceram. Se recolheram os seus animais e não morreram. Mas teve alguns que não quiseram saber, né? Se você continuar lendo ali, depois você vai ver.
E esses, então, que não ouviram o aviso de Deus, morreram e morreram também os animais. Certo, irmãos? Então, veja só. Nessa praga aqui, da chuva de pedras, o próprio faraó reconheceu o seu pecado. Porque no versículo, deixa eu achar aqui o versículo para vocês. 27. Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Faraó, então, ele reconheceu que ele tinha pecado, que ele estava em pecado, mas ele não reconheceu isso por temor a Deus. Ele reconheceu isso por medo da chuva. Olha só, a chuva era quase desconhecida no Egito. Muito difícil de chover lá. O que acontecia era muito relâmpago e trovão. Aí então o povo egípcio adorava os trovões e os relâmpagos, os raios, como se fossem deuses, fossem divindades. Mas a chuva em si, para eles, era muito difícil acontecer. E aí, quando o faraó viu aquela chuva forte, porque o Senhor avisou que seria uma grave chuva, uma grande chuva, com grandes trovões. Então, olha só, muito trovão, muita chuva, muito granizo, pedra, né? E junto com essa ainda, então, fogo. Esse fogo, eu não posso afirmar para vocês que tenha caído fogo direto do céu junto com as pedras, ou se eram os raios que quando caíam provocavam o fogo. Eu não sei te dizer, só sei que junto com as pedras tinha fogo. Então, olha só, Deus usou os elementos da natureza, a água e o fogo, né, porque o gelo também é água, então a chuva forte, as pedras, que são gelo, e o fogo, para mostrar para o povo do Egito que os deuses que eles acreditavam não eram deuses coisa nenhuma e que não podiam salvá-los. Por quê? Porque se fossem deuses, não iriam permitir que o Deus dos hebreus mandasse uma chuva tão forte, com pedra e com fogo. Entendido isso, irmãos? Então, olha só, com essa praga aqui da chuva de pedras, eu quero que você imagine assim, uma coisa muito forte, uma tempestade muito grande, porque realmente foi, né? Realmente foi muito grande. A chuva de pedras, então, destruiu as plantações, as árvores, não destruiu tudo, porque ainda na praga dos gafanhotos, que é a próxima que nós vamos falar, diz assim: aquilo que tinha restado da chuva de pedra, os gafanhotos destruíram. Então destruiu praticamente tudo, mas um pouco ficou. E nós já vamos falar de uma das coisas que ficou aqui, porque ainda não tinha nascido. Então veja só, essa chuva foi tão grande, com trovões tão fortes e com tanta pedra, que o próprio faraó ficou com medo. Então ele disse: eu pequei, Moisés, ore para o teu Deus e diz para ele parar essa chuva. E parar essas pedras e esses trovões. Só que é o detalhe que eu quero chamar a tua atenção aqui, irmãos. Esse medo de faraó, esse esse reconhecimento de que ele estava pecando, não era por temor a Deus, mas por medo da chuva. Porque você pode imaginar assim, no meio de uma chuva muito forte, de um temporal, até aquele que diz que não acredita em Deus, que é ateu, acaba dizendo: ah, meu Deus. É ou não é? É, né? Até aquele que diz não acredito em Deus, quando se vê no apuro, acaba falando: ah, meu Deus. Então foi o que aconteceu aqui com o faraó. Faraó não temeu a Deus, ele não se arrependeu.
Ele sentiu medo dos trovões e do fogo e da chuva de pedras. Então não foi arrependimento, mas foi um temor. Então olhe só, muitas pessoas hoje fazem o mesmo. Sabem que estão em pecado, porque o faraó disse, eu pequei, meu povo pecou. Então a pessoa sabe que está em pecado, mas não quer se arrepender. Muita gente hoje faz isso. O que faraó fez? Ele sabia que ele estava errado, mas ele não se arrependeu, ele continuou no seu erro, ele apenas sentiu medo. Então muitas pessoas hoje em dia têm até medo do que possa acontecer depois para elas, mas não se arrependem. Então sabem que estão em pecado, mas não fazem nada para mudar essa situação. Então foi o que aconteceu aqui com o faraó. E muitos hoje então não se arrependem. Vão levando o seu pecado, vão dizendo amanhã quem sabe, o mês que vem, o ano que vem eu abandono esse pecado. Mas na realidade nunca abandonam, nunca se arrependem. Então sabem que estão erradas, sabem que estão pecando, mas não se arrependem. E isso faz então com que a ira do Senhor se derrame sobre a pessoa, assim como se derramou sobre Faraó. Então olhe só, nós podemos entender então o seguinte: dois deuses, Deus envergonhou aqui, deuses, quando eu digo deuses do Egito, que eles tinham como deuses, mas que nós sabemos que eram demônios, não são deuses, né? Deus envergonhou a deusa da água, que eles chamavam ela de Anuket, a deusa Anuket, que era a deusa da água, e também Pitá, ou Repaístos, que era o deus do fogo. Então Deus usou os elementos da natureza, a água e o fogo, para envergonhar esses dois deuses aqui, e dizer para os egípcios, se eles fossem deuses, eles tinham protegido vocês e não tinham permitido que eu mandasse essa chuva tão grande, com tanta pedra, com fogo, que destruiu praticamente tudo e que matou muita gente e muitos animais. Então Deus envergonhou esses dois deuses egípcios aqui, com essa praga da chuva de pedras. Tá, meus irmãos? Então veja só, quando que essa chuva de pedras aconteceu? Vamos entender aqui? A Bíblia não nos diz o tempo entre uma praga e outra. Mas aqui no versículo 31, diz o seguinte: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Então, por esse versículo aqui, por essa informação que a Bíblia nos dá, de que o linho e a cevada foram feridos com a chuva de pedra, quer dizer, foram destruídos, então nós podemos saber o tempo que foi, que mês do ano que Deus mandou essa chuva de pragas, essa chuva de pedras, desculpe, sobre o Egito, que foi no mês de fevereiro. Porque era no mês de fevereiro que o linho e a cevada, isso mesmo, floresciam. Então no mês de fevereiro, num mês, veja só, do início do ano, né? Deus mandou essa forte chuva, então, para envergonhar esses deuses egípcios, mostrando que só ele é Deus, provando para Faraó que ele, o Deus Todo-Poderoso, tem o controle sobre a natureza e sobre toda a terra. Então isso aqui aconteceu no mês de fevereiro. Tá, irmãos? Uma curiosidade aqui, né? Porque às vezes a gente pensa assim, quando, né? Como é que foi? Em que época do ano? Essa informação aqui Deus nos deu. Então as pragas anteriores provavelmente começaram ainda no ano anterior, né? Para que a praga da chuva, então, de pedras fosse no mês de fevereiro, porque havia um espaço entre uma praga e outra. Amém, meus irmãos?
Eu não gosto de pregar rápido, né? Porque às vezes eu deixo passar alguma informação, mas eu tenho que fazer isso hoje. Então, olha só, agora eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Apocalipse 16, 21, para nós termos uma compreensão do que está ainda por acontecer. Apocalipse 16, 21. Diz assim, ó. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Essa chuva de pedras aqui, que Deus mandou no Egito, que foi grande, que destruiu praticamente tudo que tinha no campo e os animais, não vai ser nem um pouquinho, vamos dizer assim, não foi nem um pouquinho parecida com o que vai ser essa chuva de pedras que está por vir. Ah, pastora, quando que está por vir essa chuva de pedras? No tempo da grande tribulação. Nós lemos aqui, ó, Apocalipse 16, todo o Apocalipse 16 fala dos flagelos que Deus vai mandar sobre a terra e sobre as pessoas que estiverem na terra no período da grande tribulação. E o 7º flagelo, então, vai ser uma chuva de pedras, uma grande saraivada, onde cada pedra que cair vai ter o tamanho de 1 talento. O que é esse 1 talento? De 35 a 40 quilos. Você pode imaginar, meu irmão, o que está por vir? Olha só, no Egito, uma grande saraiva, pedras com fogo. Aqui, essas pedras vão ter o tamanho de 1 talento. O peso de 1 talento, na Bíblia, quando se refere, é de 35 a 40 quilos. Então, imagine a pessoa estando na rua, olhando para o céu, ou em qualquer outro lugar, no seu carro, caiu uma pedra de 40 quilos sobre o carro, sobre a pessoa. Se as pedrinhas da saraiva do Egito já matou pessoas e animais, porque a palavra diz que atingiu o coração. Então, quando diz atingiu o coração, quer dizer que iria trazer morte, susto, pavor, né? Agora imagine essa aqui, que está por vir no período da grande tribulação, ou seja, depois do arrebatamento da igreja. Cada pedra terá cerca de 40 quilos, de 35 a 40 quilos. Então, por isso que a gente deve estar preparado, e eu falo tanto para vocês a respeito de arrebatamento, que Jesus está voltando, porque para quem ficar aqui, a situação vai ser muito terrível. Já aconteceu no Egito, e vai acontecer agora com pedras de 40 quilos. Imagine como que vai ficar a situação da terra no tempo desta chuva que Deus já avisou que vem, depois do arrebatamento da igreja. Então, por isso eu digo para vocês, prepare teu coração para que você possa ser arrebatado, para que você não fique aqui, porque essa é uma das pequenas coisas que vão acontecer. Pedras de 40 quilos. Outras, muitas, onde estrelas vão cair. Outras coisas terríveis vai acontecer. Então, não queira ficar aqui, prepare teu coração. Jesus está voltando. Ele está voltando. E não adianta eu não pregar para vocês que Jesus não está voltando, porque Ele está voltando. Ai de mim se eu não pregar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo falou. Então eu posso dizer a mesma coisa. Ai de mim se eu não falar para vocês o que está por vir. Então esteja preparado. Agora veja só.
Deus então envergonhou esses dois deuses egípcios, e com uma diferença ainda, irmãos. Aqui no versículo que eu falei para vocês do mês ali, então voltando a terminar essa informação. Versículo 32. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então olha só, o linho e a cevada nasciam no mês de fevereiro, foram feridos, então provavelmente a praga foi em fevereiro. Depois que passou essa praga da chuva de pedras, o trigo e o centeio nasceram. Então passou essa praga, nasceram o trigo e o centeio, que ainda não tinham nascido, e que depois foram consumidos pela praga de gafanhotos, que nós vamos falar semana que vem. Mas só para você entender então, porque tem pessoas que dizem, a Bíblia não dá de entender porque diz que tudo foi consumido e na outra já estava lá de novo para ser consumido outra vez. Não, é porque tinha um certo tempo entre uma praga e outra e nem tudo foi exterminado por uma praga. Sempre um restante ficou para a próxima. Isso que eu quero que vocês entendam. Amém, meus irmãos? Isso? Mas então veja só, Deus sempre mandou aviso que iria fazer, o que ele iria fazer. E esse aviso que Deus falou aqui então para Moisés dizer para Faraó, é o que nós temos que prestar atenção hoje para os nossos dias. Por quê? Porque no versículo 19, então, Deus, como nós já lemos ali, disse para Moisés, avisa para o Faraó que quem estiver no campo, tanto homens como animais, vão morrer. Então Deus deu a chance de Faraó mandar todos se recolherem para salvar as vidas. Mas eles não fizeram isso. Então, o que isso tem a ver conosco hoje, com a nossa vida, com os nossos dias? Deus, irmãos, ele é tão poderoso, mas ele é tão misericordioso, que ele pode ao mesmo tempo mandar juízo e misericórdia. Foi o que ele fez aqui com os egípcios. Então ele avisou, quem estiver no campo vai morrer de certeza, porque a chuva de pedras vai ser muito grande, muito forte, vai morrer. Mas quem estiver dentro de casa não vai morrer. Então aqui Deus usou de juízo e de misericórdia. E é o que ele faz conosco hoje. Deus usa de juízo, sim. Nós estamos vendo coisas acontecer no mundo que é juízo de Deus e que vai ficar pior ainda. Como eu tenho falado para vocês, vai ficar pior. Não adianta eu querer enganar de vocês dizendo que não vai ficar, porque vai ficar. A Bíblia diz isso. Mas ao mesmo tempo que Deus manda o juízo, Deus ainda tem tão grande misericórdia que dá o livramento. Amém? Então aqui ele avisou, quem estiver no campo morre, quem estiver dentro de casa não. Então quem estiver no campo era o juízo, quem estiver dentro de casa era a misericórdia. E Deus avisa isso hoje para nós, de que maneira? Ele dá escolhas para nós. Deus dá escolhas, ele é tão bom que ele nos deu escolhas. Qual é a nossa escolha? Jesus, misericórdia, e mundo, juízo. E as pessoas têm escolhido muitas vezes o mundo e o seu castigo e não têm aceitado Jesus. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 30. Desculpe por eu estar falando assim tão rápido. Deuteronômio 30. Vamos ver o que diz na Bíblia. Sobre escolhas. 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém? Então, o que é esse versículo aqui? É o versículo que demonstra tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus. Porque ele está dizendo, escolhe. Então a pessoa tem um livre-arbítrio para escolher. O povo do Egito teve a escolha, ou ficar dentro de casa, ou ficar no campo, caminhando na rua, qualquer coisa assim. Escolheram, fizeram a escolha. Nós hoje também temos que fazer essa escolha. E a nossa escolha é, escolhe entre a vida e a morte. Quem é a vida? Jesus. Quem é a morte?
O mundo, Satanás, a carne. Né? Então, as escolhas erradas que nós fizermos vão nos levar à morte. Então, olhe só, escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu creio que você que está aqui hoje já fez a tua escolha, você escolheu Jesus. Mas quantos da tua casa ainda não fizeram essa escolha? Cada ser humano tem que fazer essa escolha. Porque não é eu que estou falando, não é o ser humano que está falando, é o próprio Deus que está falando. Ele está dizendo, cada um tem que fazer a sua escolha. Escolhe, pois, a vida. E ele disse assim, toma o céu e a terra como testemunha contra ti. O que quer dizer isso? Toma o céu e a terra como testemunha de que eu te avisei. Escolha. A escolha é da pessoa. Daí ninguém pode chegar no dia do julgamento final, lá no juízo do trono branco, quando Deus for julgar cada um dos não salvos, nenhuma pessoa desses que não forem salvos podem chegar diante de Deus e dizer assim, eu não sabia. Todos têm que fazer a sua escolha. E todos, de uma maneira ou de outra, ouviram falar do Evangelho, ouviram falar de Deus, ouviram falar da bondade de Deus, então tiveram a oportunidade de fazer a escolha, de escolher a vida. Então nenhum vai poder chegar e dizer, Deus, tu é injusto porque eu não sabia. Não, Deus avisa, Deus fala, Deus mostra até através da natureza. Então ele avisa. A pessoa é que tem que fazer a escolha. Então, se tem alguém ainda lá da tua casa, lá da tua família, que ainda não fez essa escolha, ainda não escolheu Deus, ainda não escolheu Jesus, ajude essa pessoa. Mostre para ela esses versículos. Deuteronômio 30, 19. Mostre, faça ler. Tenha paciência para ensinar alguém. Porque quem não fizer essa escolha para o bem, para a vida, para Deus, mesmo que inconscientemente, podemos dizer assim, está escolhendo a morte. Então seja um canal de bênçãos para a tua casa, para a tua família. Pregue, faça as pessoas entenderem que cada ser humano tem que fazer a sua escolha. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. Você não pode escolher pelos teus filhos não podem escolher por você. É cada pessoa fazendo a sua escolha. E Deus diz assim, para aquele que escolhe a vida, então, escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Se você escolher Jesus, se você escolher Deus, se você escolher a vida, a tua descendência vai ser abençoada. Você pode ter certeza que em nome de Jesus, a palavra, a salvação que Jesus oferece vai chegar até todos da tua casa. Se eles recusarem, é diferente. Você falou, você anunciou, agora cada um faz a sua escolha. Amém? Entendido isso, irmãos? Vamos ler mais um versículo, o mesmo Deuteronômio, só volte uma folha agora, está em Deuteronômio 28, 66 e 67. Então, para quem escolhe a vida, é bênção. E aqui agora Deus está dizendo para aquele que escolhe a morte, ou seja, que rejeita Jesus, que rejeita Deus. Então diz assim, Deuteronômio 28, 66. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirá no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Olha só, irmãos, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolheu a vida? Vai viver. Não escolheu a vida? Acontece isso aqui. A pessoa vai viver em perigo constante, assim, ela mesma vai se sentir em perigo constante. Porque, como diz ali, a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. A pessoa não vai ter paz. A pessoa não vai conseguir viver em paz.
Terás pavor de noite e de dia. Quantas são as pessoas? Que é bem isso aqui que a Bíblia fala no 67, ó. Ah, quem me deras ver a noite. E de noite diz, ah, quem me deras ver amanhã. Quantas são as pessoas que vivem assim hoje em dia? Quando amanhece, em vez de dar glória a Deus, já pensam assim, será que eu vou chegar à noite? Ou quando chega à noite, ah, mas será que eu vou amanhecer vivo? Por causa do medo que tem no coração. Porque a vida está suspensa. Quer dizer o quê? Que não tem segurança. Não escolheu a vida, não tem segurança. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Mas quem não escolher não vai ter essa paz que nós que escolhemos Jesus temos. Eu vivo falando aqui para vocês, quem tem Jesus pode morar dentro do inferno. Mas se tem Jesus no coração, vai ter alegria. A tua casa pode ser um inferno. O teu trabalho pode ser um inferno. De tantos problemas que você esteja enfrentando. Mas se você tem Jesus, tudo ao teu redor pode ser terrível. A paz de ter Jesus você vai ter no teu coração. A alegria de servi-lo. E aquele que não tem Jesus, então vai viver com medo, dizendo, será? Será que vou estar vivo amanhã? Será que vou ver à noite? Ou de noite, será que eu vou amanhecer, vou ver amanhã? E ao invés de, quando amanhece, dar glória a Deus, não, murmura ainda contra o Senhor, porque amanheceu o dia. E começa a dizer, mas será que eu chego de noite? Ficou entendido isso, irmãos? Então aqui, a palavra do Senhor nos ensina isso, com essa praga da chuva das pedras. Que Deus é tão misericordioso que mesmo quando Ele manda juízo, Ele manda junto a sua misericórdia. Ele avisou, quem está no campo vai morrer, quem se esconder vive. E Ele está avisando hoje para a população mundial, para todas as nações. Escolhe Jesus que você vai viver. Não escolhe Jesus, vai sofrer. Mas as pessoas têm preferido o mundo e as coisas que o mundo oferece, ao invés de se sentir seguros em Jesus. O que é melhor, meus irmãos? Não é melhor estar bem seguro assim, bem protegidinho em Jesus? É, né? Que pode vir o que vier daí. Pode acontecer o que acontecer. Se você está em Jesus, você está seguro. Pode vir pedras de 40 quilos, mas nenhuma vai te atingir, porque você tem Jesus. Mas um detalhe aqui, já que eu falei de novo das pedras. Quando isso aqui acontecer, a igreja não está mais no mundo, tá? Nós já estamos na glória com o Senhor. A não ser para quem ficar. Para quem ficar vai ver essas coisas acontecendo. E aí vai ter o pavor no coração. Pavor. Né? Como diz ali, ó. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Então a Bíblia nos diz que as coisas que estão por acontecer vão fazer homens desmaiarem de terror. Homens, quando fala homens, está falando mais no sentido de força física, que o homem é mais forte fisicamente que a mulher, né? Então aqui está dizendo, olha, se homens fortes vão desmaiar de medo pelo que está por vir, imagine como vão ser essas coisas. Então prepare teu coração. O Senhor Jesus está voltando. Não fique nesse mundo, não fique aqui nessa terra. Peça para que Jesus venha encher o teu coração com o seu Espírito Santo. E faça a escolha correta. Para terminar, estou conseguindo, acho, terminar no horário que o pastor pediu. Para terminar, irmãos, Mateus 19:16. Mateus 19:16. Que é o texto, a passagem do jovem rico, que foi falar com Jesus. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás,
Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha só, esse jovem aqui, que a Bíblia não nos fala o nome, mas diz que era um jovem rico, um moço muito rico. Ele foi falar com Jesus. E ele disse: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus começou a dizer, né? Siga os mandamentos, obedeça a Deus. E ele disse: isso tudo eu já faço. Mas Jesus, conhecendo o coração dele e sabendo o apego que ele tinha às riquezas, tocou bem no ponto que ele precisava ouvir. Venda tudo o que você tem, dê para os pobres e daí me siga. Não significa que Jesus está pedindo isso para todo mundo, para você vender tua casa, vender... Não. Ele falou isso para aquele jovem, porque aquele jovem tinha o coração apegado às riquezas. E aí então aquele jovem, nesse momento, fez essa escolha. Ele fez a escolha. Jesus deixou os dois caminhos diante dele. Vem e me segue, ou saia. E fique sem salvação. E ele fez a escolha dele. Então, olhe só, a Bíblia depois não volta a nos falar desse jovem rico. Se ele voltou e mudou de vida para ser salvo, a Bíblia não nos informa. E se a Bíblia não nos informa, provavelmente, então, esse jovem rico aqui, nesse exato momento, está se arrependendo até o último da sua consciência no inferno. Por que que não seguiu a Jesus? Porque ele teve uma escolha. E ele não fez a escolha certa. Ele preferiu ficar com as suas riquezas do que seguir Jesus. Ficou entendido esse exemplo, irmãos? Então nós temos que fazer escolhas. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Faraó tinha essa escolha, mas ele não quis obedecer a Deus. Ele não mandou que todos se recolhessem. Ele apenas ficou com medo da chuva e pediu... Depois, se você continuar lendo, não vai dar tempo de explicar hoje. Ele chama Moisés, e Moisés ora, né? E Deus faz com que o barulho dos trovões parem, porque ele estava com muito medo dos trovões, o Faraó. Leia depois na tua casa, Êxodo capítulo 9, sobre a chuva de pedras. Porque infelizmente hoje não vou poder falar mais. Mas então é isso que a chuva de pedras, a praga da chuva de pedra nos ensina, a fazer escolhas. Porque Deus manda juízo, Ele é justo, mas Ele é mais misericordioso ainda. Então faça a escolha certa na tua vida. A cada dia você pode ter certeza que nós somos provados e nós temos escolhas para fazer. Cuidado com as escolhas que você faz. Escolha sempre aquilo que estiver por dentro da palavra de Deus, para que você não sofra as consequências do erro, da escolha errada. Amém, meus irmãos?